põe São Agostinho lá na questão 919, deu o livro dos Espíritos. Fazei como eu fazia, dizia ele, ao me deitar à noite. Ele fazia uma reflexão rápida. Se causei mal a alguém, se causei mal a Deus, ou se causei mal a mim mesmo, 3 passos. Refletindo. Se eu falei de forma grosseira com alguém, se eu xinguei alguém no trânsito, se eu não atendi, eu não respondi alguma mensagem a alguém que queria e precisava falar comigo, se eu vibrei mal, se eu, baseado nas chateações que a vida nos traz, às vezes da política, saí xingando Deus e o mundo, você vai se refletindo. Nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, vou tentar não fazer. Vou usar a psicologia positiva, como se diz, né? Para deixar entrar dentro de mim o otimismo, o entusiasmo, a felicidade pela vida. Como é difícil deixar o mau humor, né? Aquele da manhã, sabe aquele quando acorda? Não sei se acontece com vocês não. Comigo sempre acontece um mau humor. De onde vem esse mau humor? Bom dia, dá vontade de responder assim, bom dia por quê? O dia nem começou, eu nem tomei meu café, ele já fica um troço, né? Bicho. E depois você pensa, por que tem esse mau humor? Alguns dizem, não, eu sou de família italiana, então o mau humor é inerente à raça. É uma desculpinha, igual meus alunos que ficam doendo na prova. Não? Eu sou assim, eu fui criado desse jeito. Ora, ter a chance da inteligência, exatamente, deixar hábitos que foram, eventualmente, erroneamente incrustados em você durante o seu processo de educação. Mas minha mãe foi muito difícil, ou meu pai foi muito complicado, ou não tive nem pai nem mãe. Olha como Deus é Pai. Ele acredita em você, que mesmo diante dessas dificuldades todas, você tem condições de seguir adiante. Se não fosse isso, você teria uma família normalzinha, com pai e mãe bem de vida, calmos. E quantos de nós temos isso para contar? Poucos. Boa parte de nós, pessoas, temos nossas histórias de dificuldade para contar. Não dá para dizer que uma é mais difícil do que outra. Aliás, isso, tomando licença, por exemplo, pessoal, aprendi com a minha mãe. Quando eu estava a fim de reclamar de alguma coisa, reclamava que alguma coisa aconteceu, filho, veja fulano, e apontava um outro exemplo, que sofria e padecia muito mais. Tinha limitações físicas, uma dificuldade na família terrível, e mesmo assim ele saía adiante, e mesmo assim ele é feliz. E falava, não é verdade. Os anos passaram por isso. Reclamava, ela apontava uma outra pessoa, dava um outro exemplo. Às vezes quando eu reclamava, ela me olhava e dizia assim, mas os outros padecem mal. O que eu vou fazer? Parar de reclamar. Tentar me enxergar com outro olhar. A vida não é tão difícil. Pode não ser tão fácil. Mas só ver dificuldade nela é olhar com um olhar torto. Um olhar limitado. Caminhe um pouco na natureza, você verá uma beleza, se você prestar atenção de fato, que é sem fim. Caminhe um pouco na praia, se puder. Um pouco no interior, um pouco no mato. Plante uma muda de uma pé de bambu e deixe ele crescer. Você vai ter orgulho quando tiver isso. Eu plantei isso. Olha o tamanho que está. Uma árvore que cresce e ela faz sombra. Fala, eu plantei essa árvore. E aquela semente que nem precisou de mim. Ela é minha, mas ela nem precisou de mim. Abençoada pelo sol e pela chuva que vier, ela fez a parte dela. Por que eu não vou fazer a minha parte? Vale uma reflexão. De Joana de Ângeles, a frase: o homem, ignorando sua realidade imortal, busca a qualquer custo a conquista dos patamares do poder, da glória e do prazer imediato, criando para a consecução dos seus objetivos abismos de sombra do sentimento. Isso está no Despertar do Espírito, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. É como nós, sementes, já queremos ser flor, queremos ser fruto. Eu não aguento esperar, tem que ser agora. Então a gente enche a plantação de veneno para durar, acontecer mais rápido. Depois a gente come isso, compra no mercado. Então a gente pega as galinhas todas e põe num buraco, que elas não têm espaço, confinadas. O espaço é tão pequeno que eles arrancam o bico dela fora, para que uma não fira a outra. E dá-lhe hormônio, então ela cresce em poucos meses, o que uma natural caipira cresceria em mais tempo. Mas para abastecer a volúpia de consumo da própria sociedade,
a gente lança a mão desses artifícios, da pressa, da vida imediata. A gente entra no emprego e no terceiro mês está descontente. Mas eu ainda não estou rico, ainda não consigo comprar um apartamento, meu carro, e já começa, vou para outro. Vou estar 1 ano, 2. O quanto a gente planta as coisas? A gente quer colher rápido. Abre uma empreitada e quer que no primeiro mês já dê lucro. Vou ficar rico no segundo mês. No terceiro mês me aposento. Olha, lê do engano. A passar a vida trabalhando. Porque esse é o processo. O trabalho é o que dignifica. A aposentadoria é maravilhosa. Mas até os aposentados sabem que precisam se manter ativos. Podem ter outras atividades, não focadas na pressão natural que a vida exerce, financeira, econômica, mas atividade, ativos, novos hábitos, incutem novos hábitos e seguem adiante. Nós temos que deixar de lado essa lógica do prazer imediatista, de ter tudo que eu preciso aqui e agora, de se endividar até o último fio de cabelo para comprar a TV 3D que eu preciso ter, que o meu vizinho já tem. De comprar um videogame da última geração que os amigos da escola do meu filho já têm. Então inventar um cartão de crédito é sensacional isso. Porque é uma empresa que te dá um crédito que você não tem. Deus não faz isso com você, né? Deus te dá a bênção. Te dá o apoio que você precisa. Mas não te dá a vitória antes da tua luta. Não te aplaude antes do teu suor. E nem te perdoa antes da tua lágrima. Acontece tudo ao seu tempo. Está na Bíblia, não está? Hora de plantar, em tempo de colher. Há tempo para amar, que é todo o tempo. Há tempo para tudo. Só que a gente quer o antes, a angústia, o agora, o para ontem. A vida corrida, agitada. E esquecemos aquela simplicidade original. De caminhar, de evoluir, de forma tranquila. Tudo a seu tempo. E tudo acontece a seu tempo. O homem integral. O homem integral é um indivíduo essencialmente constituído e que se desenvolveu ao máximo as 3 faculdades irredutíveis entre si. A faculdade de pensar, a de sentir e a de querer. Kardec trata desse assunto, João de Anjos trata desse assunto, um filósofo espírita chamado Cosme Massi, aqui do Paraná, aqui de Curitiba, doutor, professor, trata desse assunto, que é um resgate de Descartes, que já tratava isso no livro Paixões da Alma, apresentando as 3 faculdades da alma: a razão, o sentimento e a vontade. Nós podemos evoluir o conceito e entender a razão como a inteligência racional, a capacidade de discernir. Vale a pena fazer isso? Deixa eu raciocinar, deixa eu logicar, né? Colocar os prós e os contras, com calma, não fazer de forma estabanada. Vou fazer adiante que vai dar certo. Pensar, fazer conta, fazer o cálculo da vida. Né? Vale a pena. O que é bom, discernir entre o certo e o errado. Essa é a lógica, esse é o raciocínio. E nada do espírito, a fé é raciocinar. Você não aceita as teses espíritas só porque tem um palestrante falando, só porque você está frequentando a outra família espírita. Nós pedimos para você raciocinar em cima disso, da reencarnação. Pense, raciocine. Você consegue ver um Deus justo sem a reencarnação? Então me explica por que naquela família nasceu uma criança com uma deficiência incrível, com os pais pobres. E nessa outra, tudo bem, economicamente tudo bem. Onde está a justiça aí? Se não há um conjunto de resgates e necessidades para cada um dessas famílias e desses espíritos. É o raciocínio que ele faz isso. A outra é, no campo do sentimento, o que nós chamamos já de inteligência emocional, graças ao americano Daniel Goleman, quando escreveu isso já há vários anos atrás. Inteligência emocional, essa noção de você lidar com o ser humano, com as emoções humanas, de entender as carências das outras pessoas, as suas próprias. Até já brincamos aqui, uma aluna disse assim: professor, eu choro em todas as propagandas que eu vejo. Eu sou muito inteligente emocionalmente, né? Eu falei, não, você está desequilibrado. São coisas diferentes. Saber lidar com as emoções é controlar-se quando vem a raiva, quando aquele mau humor está te dominando, quando algum chama ao nível de ódio, que é um amor às avessas. É um sentimento, mas não é nobre. Não está torcendo para o bem do próximo, sim para que o próximo
se chave todo de problemas. Ao contrário, no campo do sentimento. Na doutrina espírita, nós evoluímos pela inteligência e evoluímos os nossos sentimentos. E o amor é o sentimento por excelência. Amar todas as pessoas. Por isso, esticar a mão para um gari, para um lixeiro, para o teu porteiro, são exemplos recorrentes, que são exemplos da simplicidade, da rotina do dia a dia, que mostra a tua capacidade de amar. Jesus já havia falado isso. Amar o teu filho é fácil, é instintivo. Amar o filho de pessoas que você não conhece é um desafio. Então, quando você lança a mão de um projeto social, ajuda como voluntário de uma ONG, e vai ter contato com crianças, vai ter contato com idosos que estão na linha de necessidade, com pacientes, com presidiários, você está se doando, aprendendo esse exercício de amar aquelas pessoas que você nem contato teve contigo. E o amor incondicional, o amor que não pede uma condição, eu te amo se uma coisa acontecer, o amor verdadeiro é incondicional e, portanto, não está atrelado à tua família mais próxima. Está a todos, os que passam pela tua rua, os que passam por você, os que por você passam. Então são três situações: o pensar, o sentir e o querer, que é filha da vontade, é chamada de inteligência volitiva. Querer, é preciso querer. Eu estou em depressão, é preciso querer sair dela. Escutamos isso nesse final de semana, nesse feriado, de um companheiro, um senhor genial, que disse: eu estava para baixo com a depressão, perdi a visão depois do AVC, e aí fiquei com muita raiva do mundo, aprontei, machuquei meus amigos, minha família. Aí quando eu percebi que eu precisava mudar isso, eu quis querer, eu quis mudar isso. Passei a enxergar as coisas com um novo olhar. Reconheço que fui um traste, um crápula, mas pela vontade eu percebi que eu posso mudar. E saiu. E vem se domando, e vem se controlando, e vem melhorando, tá? Dando saltos de melhor. A partir de uma decisão que é de foro íntimo. A gente espera muito de fora para dentro, né? Um remédio que salve, um amigo que nos socorra, ou Jesus que volte à terra. Esquece que é de dentro para fora. Eu caminho em direção a ele, eu caminho em direção ao amigo, ou eu caminho em direção ao médico, completando o processo de saúde, mas não ficar só dependente do de fora para dentro. O nosso potencial de curarmos de dentro para fora é incrível e nós não nos damos conta disso. A terapêutica espírita básica é passe, transmissão de energia do mundo espiritual. Energias. E água, porque ela é fluidificada, energizada, com energias que são mais sublimes do que as nossas do dia a dia. Se nós estivermos em casa e fizermos uma prece sincera, um copinho de água do lado, esses pensamentos nobres que nos acometem, atrelados aos espíritos nobres que enxergam ali um focozinho de luz, querendo virar um foco maior de luz, e nós temos aí um tratamento de saúde maravilhoso. Fazer diariamente. Nós até somos favoráveis. É evidente que a prática do Evangelho lá, semanal, para ter uma disciplina de horário, mas se puderem fazer todo dia, evangelhos menores, mais informais, tanto melhor. Tanto melhor. Faz um pouco de manhã, faz a tua prece, o amor vai embora. Está agitado na hora do almoço, mas a prece rápida, isso ninguém vê. Está de olhos fechados para se concentrar um pouquinho mais, não é ritual. É só para que as imagens não te perturbem os pensamentos. Alguns segundos no trânsito, um sinal fechado, ao invés de WhatsApp, que é perigoso, faz uma prece. Você fazer prece pelo WhatsApp, né? Para ver se funciona, para nossos filhos e maninhos. Muito bem. No mundo do trabalho, das duas óticas para nós irmos fechando, nós vamos citar 3 exemplos aqui com a permissão dos amigos. 3 ferramentas que são usadas mundialmente pelas novas empresas. Há um novo contingente de pensamentos, isso só para lançar a mão à reflexão. A primeira delas é o Canvas, um modelo de geração de negócio, criado por esse suíço, Alexander Osterwalder, que é esse formulário aqui.
todo jovem que cria